Os Vingadores da Marvel nos anos 2000 principalmente apresenta o ambiente ali do renascimento da Marvel após um momento ali de falência da empresa. É um quadrinho com imagens lindas e emblemáticas. Será que vale a pena ler? Esse quadrinho foi publicado pela Marvel juntamente com a Panini e foi publicado aqui no Brasil em 2022. Na verdade, esse quadrinho é um apanhado de todos os quadrinhos em um livro só dessa saga específica. Contando rapidinho pra vocês, esse quadrinho conta a história da trajetória do Tony Stark, que é o Homem de Ferro, e a Carol Danvers, que na época era a Miss Marvel, que atualmente é a Capitã Marvel, e juntos eles criam uma nova equipe oficial para os Vingadores. E de relance, ele já tem que enfrentar um dos vilões mais temidos da Marvel, que é o Ultron, que está ameaçando a segurança de todo o planeta Terra. E, contando para vocês, só entre a gente, ainda tem uma história extra, diferente, no final desse livro aqui. A história, ela é construída de forma dinâmica e divertida. A gente se diverte muito lendo essa história. E, inclusive, na minha opinião, seria um ótimo enredo a ser adaptado para os cinemas. O roteiro desse quadrinho te impressiona e te deixa animado com todos os acontecimentos que acontecem ao longo da leitura e também todos os personagens, que a relação entre eles, além de ser icônica, acaba sendo engraçado em alguns momentos, que cada um tem a sua personalidade estabelecida ali e usa em determinados momentos da maneira certa. É uma coisa tão legal e incrível que você se sente até dentro da história com a magnitude de todos os acontecimentos que acontecem dentro desse livro, de tão grandioso que é. Até porque a ameaça dessa história se trata de um tamanho em escala global, né? E os nossos heróis têm que defender a Terra, como os Vingadores comumente são chamados, os heróis mais poderosos da Terra. Os diálogos são naturais, até demais. A gente percebe que os super-heróis, a gente vê eles como pessoas da vizinhança e da sociedade comumente, né? E cada um tem a sua personalidade estabelecida, diferente dos outros, e vão se interligando, que é uma coisa que eu admiro muito em obras, né? E eles são pessoas comuns com sentimentos normais, né? Sentimentos humanos, porém com dificuldades e trabalhos incomuns. É muito legal ver a relação entre eles de maneira natural, uns descobrindo os outros, uns tendo opiniões sobre os outros e uns tendo que lidar uns com os outros, e que nem sempre às vezes dá certo. O estilo de desenho desse quadrinho é perfeito. Eu gostei bastante. É uma coisa muito bem desenhada e dá uma sensação até de realismo da situação. É como se você estivesse assistindo um filme no cinema. E dá pra você ter uma noção de profundidade, e você olhando ali a cidade de Nova York de uma maneira estratosférica, não sei se é assim que chama, além de outros locais e lugares. Tem desenhos, às vezes, de estruturas grandiosas, como o aeroporto-aviões. Então, é um quadrinho que não tem medo de mostrar a sua arte. E, além de não ter medo, de ter uma segurança, você sente uma segurança quando você está lendo, você percebe que é algo, além de ser seguro e confiante, é algo bem feito e foi bem trabalhado, foi algo bem pensado. O uso de cores é lindo, é uma coisa bem colorida, vou mostrar aqui pra vocês por dentro. Olha só, não sei nem como é que mostra, gente. Olha só. Olha. Esse aqui é o extra, no final. Mas a história principal é essa aqui, que eu tô mostrando agora. Olha só. Essa é uma história bastante icônica, muita gente conhece. O uso de cores é bem colorido. Apesar de que a maior parte da história se passa à noite, mas é uma coisa bem colorida e é uma coisa que você sente que é o clássico estilo Marvel, pra quem conhece. É como se estivessem pegando as histórias antigas e reinventando como novas em uma boa qualidade. Na qualidade das novas eras, né, dos novos anos que exige. Mas é uma coisa muito interessante e muito característica da Marvel mesmo, né? Uma coisa muito Marvel que você, né, aquela coisa muito Marvel que você lê e você se identifica. Eu só repudio a sexualização desnecessária que acabam fazendo em personagens femininas. Hoje em dia, acredito que não tenha tanto isso, mas nesse quadrinho você vai acabar e você vai perceber. É uma coisa um pouco desnecessária, que eu acredito, e um pouco maldosa também, mas
acaba sendo icônico e marcante do mesmo jeito. Esse quadrinho, ele é algo muito marcante, né? As expressões e o movimento são algo marcante, algo como se você estivesse sentindo mesmo. E ele é um quadrinho que você não tem dificuldade em emergir dentro da história. Então é como se você estivesse dentro da história mesmo. As demonstrações de poder são incríveis. E como eu falei, eles não têm medo de usar todos os seus elementos e todas as suas ideias à tona. No decorrer da história, os quadros, eles acontecem de maneira dinâmica, sem medo de errar. E eles apresentam todos os personagens ali no seu tempo certo e com as suas periculosidades, individualidades, né? Então eles vão contando a história de cada um de uma maneira que você consegue entender cada personagem, você consegue entender o sentido e a missão de cada personagem dentro da história e como ele evolui e flui ali no meio de todo o acontecimento. Todos os personagens eles trabalham juntos. Com certeza a mensagem, uma das mensagens desse quadrinho seria trabalho em equipe. E cada um vai tendo ali suas ideias. É uma coisa muito linda de se ver. É uma coisa quase inexplicável. Tem personagens icônicos que vão aparecendo ao longo do quadrinho da história principal. E sabe aquele desenho Os Vingadores, os Heróis Mais Poderosos da Terra? Que é um desenho de 2012, 2011, se eu não me engano. Então, tem uma vibe parecida. Como eu falei, é aquele vibe fórmula Marvel clássica que a gente gosta, que a gente conhece, que é a mais aclamada pelo público. A leitura é fluida. Sim, dá pra ler de boa e os diálogos são muito legais. Então você lê e você entende que não é nada forçado. E também o enquadramento dos quadrinhos é criativo. Eu acredito que eles usaram de uma inovação para a época, até porque esse quadrinho não é de hoje, mas também sem forçar. Então eu acho que eles conseguiram achar o equilíbrio aí entre o novo e o clássico e conseguiram entregar um produto bom, um produto icônico e um produto marcante. Eu acredito que essa obra ela quer mostrar o dia a dia dos personagens. Na verdade, apesar de acontecer em apenas 1 ou 2 dias, a passagem de tempo não é muito, porém, ela quer contar sobre as individualidades dos super-heróis e quer contar sobre o dia a dia deles e também sobre os seus sentimentos. É verdade, tem até romance, um pouco de romance envolvido, principalmente da parte da Miss Marvel com alguns dos outros integrantes do grupo, mas também temos trabalho em equipe, até vindo das pessoas mais improváveis. Não sei se vocês perceberam, mas tem esse personagem aqui, ó, que é o deus Ares, que na Marvel é o deus da guerra, né, adaptação da mitologia grega. E ele é alguém que trabalha sozinho, alguém que trabalha individualista, não trabalha em equipe e nessa história ele precisa encontrar esse momento. Então, é uma história de encontro, de ressignificação para todo mundo e é uma coisa muito interessante, porque não é uma vida comum. Ser super-herói não é viver de uma maneira comum. Você tá vivendo e aí do nada tem que lutar contra alguém que quer destruir todo o planeta. Então é uma história muito tensa, envolve suspense, ação. É uma história que não é quieta nem calada, é uma história que grita. Acredito que é uma história inovadora. Dizer que a obra funciona, então, depende. Porque não é uma obra de hoje. Acredito sim que funciona. Ter uma opinião hoje em dia para uma opinião de alguém que leu isso aqui nos anos 2000, acredito que possa ter alguma diferença. Mas eu acredito sim que é uma obra que funciona, ainda mais no contexto histórico dessa obra, que foi depois de uma falência e demissão de muitas pessoas na Marvel. Então, é uma história que traz a vida. É uma história que traz uma explosão de cores, uma explosão de personagens e sem medo de errar. É uma coisa que eu gosto bastante. Sou um pouco suspeita a falar porque eu raramente critico alguma coisa. Ainda mais hoje em dia que os fãs da Marvel sempre estão criticando tudo que a Marvel faz praticamente. E é uma história inovadora e diferente. Tem personagens diferentes envolvidos, mas que se completam entre si. Tanto personagens clássicos que nós conhecemos misturado com personagens novos, como a gente pode ver aqui. Se para eu declarar pontos fortes e pontos fracos dessa obra, eu diria que os pontos fortes são a maioria. É uma história linda, é uma história incrível, uma história bastante dinâmica, com personagens marcantes e que trazem ao nosso gosto. Ele também tem um leve tom de sarcasmo e ironia que nos lembra Esquadrão Suicida. Bom,
Os pontos negativos eu diria que seria a sexualização desnecessária de certas personagens. E só, é o que eu pelo menos tô imaginando nesse momento. Mas é uma história incrível. É uma história que vale a pena ler. E é indicado pra você que sempre gostou de Marvel. Ou até você, eu não tenho muito essa coisa de pra quem deve ou não deve ler. Lê quem quiser, quem pode. Mas é indicado para quem gosta de Marvel. É indicado também para quem tá lendo Marvel pela primeira vez. Talvez outras pessoas tenham opiniões diferentes, mas essa é a minha. Então, eu recomendo para pessoas que são fissuradas em super-heróis e para pessoas que admiram o comportamento humano e pessoas que gostam de ler histórias envolventes e impressionantes que nos tiram o fôlego. Então, se você é uma dessas pessoas, Os Vingadores dos anos 2000, renascimento da Marvel, tanto dos Vingadores como em outros super-heróis e árbitros da editora, é para você. Se fosse para eu dar uma nota para esse quadrinho, eu daria uma nota até 10, 8 de 10 ou 7,5 de 10. Não é ruim. E vale a pena ler sim, pessoal. Essa é a minha indicação de hoje. Leiam, olha só. É um livro um pouco grosso e é aquela coisa, né? É várias histórias em uma. Então, é muito bom. E também foi relançado, né, em 2022, relançado nessa década que a gente está vivendo, porque é um quadrinho um pouco antigo, né, quase. Então, eles fazem essas remodulações para as novas gerações. E também para lembranças, é uma coisa nostálgica que lembra até as culturas de décadas passadas aí pra galera que nasceu antes ou exatamente na década nos anos 2000. É uma coisa muito interessante, muito legal, tá bom? Essa foi a minha indicação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem nos comentários se você já leu esse quadrinho ou outros parecidos. Por favor, deixa o seu like, comenta, se inscreva e compartilhe com as pessoas que também gostam desse conteúdo, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo e comentem quais ideias vocês têm para os próximos vídeos, se quadrinhos ou não. Eu tenho outros quadrinhos também para apresentar a vocês, mas preciso saber o que vocês estão achando de tudo isso. E se você quiser, assiste os outros vídeos que estão aqui no meu canal também. Um beijo, um abraço e obrigado por assistir. Até a próxima.